No vídeo de hoje eu vou te passar 4 sinais não óbvios de que tá na hora de você começar a terapia. Primeiro sinal não óbvio é que às vezes você se sente refém das suas mudanças de humor. Aqui é importante que você entenda o seguinte, é muito normal ter mudanças de humor. A gente como ser humano não acorda todos os dias com a mesma disposição, com a mesma concentração, com a mesma irritabilidade. A gente vai variando, tá? Então, se em alguns dias você acorda animado, em outros dias você acorda meio desanimado, parabéns, você é uma pessoa normal. Até me engasguei com o chá aqui. Agora existe um problema. Se você vive hoje variações de humor que são tão extremas que você não funciona direito naqueles dias, aí a gente tem um problemão. O problema das variações de humor não é que elas existem, mas é a intensidade delas. Existem algumas pessoas que, dependendo de como elas acordam, elas simplesmente não funcionam naquele dia, entendeu? Então, eu acordei com o pé esquerdo, eu não consigo ir no trabalho, eu não consigo cumprir nenhuma tarefa, eu acabo ficando o dia inteiro na cama, brigo com todo mundo se eu acordei num dia ruim. Aí o caso dessa pessoa não é que ela tem variações de humor, mas que ela é refém das suas variações de humor. Uma pessoa saudável, ela consegue mudar de humor e ainda assim impedir que essas mudanças de humor estraguem a vida dela, estraguem as relações dela, sabe? Daqui a pouco você acorda num dia ruim e você já avisa o seu namorado, a sua esposa ali, né? Olha, hoje eu acordei meio estranho, tá? Desculpa se eu acabar descontando em ti alguma coisa, vou me segurar, vou segurar minha vontade de brigar, mas me desculpa. Isso é o mais normal, o mais natural, né? Mas se as suas variações de humor fazem com que seja impossível controlar o seu comportamento, cara, tá na hora de você buscar terapia. Na terapia, é claro, o terapeuta vai ajudar você a fazer o quê? Primeiro, ele vai aumentar a sua autopercepção, ou seja, a sua capacidade de perceber quando essa variação de humor tá vindo, porque ela sempre dá sinais de que ela tá vindo. A gente que não é treinado para perceber. E, em segundo lugar, ele vai te ajudar a ter estratégias do que fazer caso ela já tenha chegado, sacou? Segundo sinal não óbvio de que você deveria fazer terapia, tem o mesmo problema se repetindo em várias relações diferentes da sua vida. É engraçado, né? Porque muitas pessoas pensam que a maior queixa das pessoas que buscam terapia é ansiedade, é depressão, e é verdade que é bem comum você ter pacientes chegando na terapia por causa de ansiedade e depressão, mas a maior queixa das pessoas costuma ser as outras pessoas. Ou seja, você vai pra terapia pra falar das dificuldades que você tem com outras pessoas que não fazem terapia ou que fazem terapia. Só que o problema é o seguinte, tá? Se você tem um monte de relações e em todas essas relações parece que existe o mesmo padrão problemático, talvez o problema não sejam as outras pessoas e é o mundo que está errado. Bom, talvez o problema esteja em algum padrão seu de comportamento. Existem pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade muito grande de pedir desculpas, ou uma dificuldade de falar abertamente o que está sentindo, ou uma dificuldade de mostrar fragilidade e pedir ajuda, porque elas acham que pedir ajuda é coisa de gente fraca. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela começa a repetir esse padrão de comportamento em todas as relações, e em todas as relações ela começa a ter os mesmos problemas. Se você não sabe pedir desculpas, você vai ter o mesmo problema em todas as relações, que é gerar ressentimento e mágoa nos outros. Se você não sabe pedir ajuda, você vai ter um problema que é as pessoas acham você fechado, não conseguem se abrir com você e não forma uma amizade verdadeira. Enfim, se você percebe que tem o mesmo padrão acontecendo em várias relações, busca terapia, porque o terapeuta vai ajudar você a entender que padrão é esse e como fazer o contrário do que o padrão está te mandando fazer. Terceiro sinal não óbvio, você está sempre pedindo desculpas por tudo. Você é esse tipo de pessoa? Pedir desculpas por tudo é um grande problema. Por quê? Por 2 motivos, tá? Se você é o tipo de pessoa que tá sempre pedindo desculpas, ou você tá sempre pisando na bola por impulso e não consegue segurar o seu impulso de errar e de frustrar os outros, ou você não tá realmente pisando na bola, mas você tá pedindo desculpas por coisas que você não acha que são erradas, mas que você pede desculpas só para os outros não brigarem com você. De qualquer forma, isso é ruim. Primeiro porque se você tá sempre pisando na bola com os outros, chega um momento em que as pessoas perdem a paciência contigo
e elas podem querer cortar a amizade. E se você tá sempre pedindo desculpas por erros que você não cometeu, isso coloca você numa posição muito passiva, muito fraca, muito abusada, né? No sentido de que você está sendo abusado na relação. As pessoas estão abusando da sua dificuldade de confrontar os outros. Quando chega uma pessoa assim na terapia, o que a gente faz é ajudar ela a, primeiro, entender por que ela pede tantas desculpas e como isso afeta a autoestima dela. Em segundo lugar, a gente aprende por que essa desculpa está sendo importante e que recompensa essa desculpa está trazendo para a vida dela. Muitas vezes a recompensa da desculpa é que você não tem que lidar com a outra pessoa brava. Mas será que você não deveria aprender a lidar com a chateação da outra pessoa? Enfim, na terapia, o terapeuta ajuda você a desemaranhar esses nós das relações sociais e entender por que você pede tanta desculpa. Quarto sinal não óbvio, as suas piadas estão cada vez mais autodepreciativas. O que é uma piada autodepreciativa? É aquela piada em que você deprecia a si mesmo. Você está falando de um defeito seu e fazendo graça sobre algo negativo da sua personalidade, das suas manias, de você. Não tem nada de errado em fazer um humor autodepreciativo, existem muitos humoristas que são ótimos nesse estilo de humor, é maravilhoso, mas muitas pessoas que não têm o hábito de fazer esse estilo de humor, quando elas começam a ter esse estilo de humor meio que do nada, você pode suspeitar que essas pessoas, na verdade, estão usando aquilo ali como uma válvula de escape para falar o que elas realmente acreditam. Ou seja, é muito difícil falar que você se acha um fracassado, sem nenhuma máscara, sem nenhum rodeio. Então você usa o humor para fazer piadas sobre se achar um fracassado, enquanto as outras pessoas acham que você tá brincando e às vezes você mesmo acha que está brincando, mas sabe que lá no fundo tem um fundo de verdade. Essa é a hora em que você para e analisa você mesmo, tá? Pensa aí sobre como tá sendo o seu estilo de humor, o quanto você pede desculpas, pensa sobre os problemas que você enfrenta nas várias relações, se existe um padrão, pensa como estão as suas mudanças de humor, se você tá subindo e descendo muito. E assim, no final das contas, fazer terapia não vai fazer mal pra você.